O primeiro pregador do protestantismo na Escócia foi Patrick Hamilton, um jovem admirador de Lutero que foi morto na fogueira em 1528, com apenas 24 anos de idade. Depois de Hamilton foi George Wishart, um jovem inteligente que estudou na Suíça e foi professor na Universidade de Cambridge. Foi condenado por heresia e foi igualmente queimado vivo em 1546, aos 33 anos de idade. O líder seguinte foi John Knox, que havia sido guarda-costas de Wishart. No entanto, diferentemente de Hamilton e Wishart, ele não foi queimado vivo. Pelo contrário, ele foi o grande responsável por levar a Escócia rumo ao protestantismo. John Knox não era um dos reformadores mais simpáticos ou carismáticos. Ele tinha um temperamento forte e firme. Falava o que tinha de falar a quem quer que seja. Porém, era um homem que amava a Deus e se empenhava no estudo e ensino das Escrituras por onde passava. Em uma de suas viagens, foi para a Inglaterra, onde conheceu o jovem rei Eduardo VI. Você lembra dele? Eduardo gostava muito de John Knox e ofereceu dinheiro para que ele ficasse. Porém, seu trabalho era ir como os apóstolos, de lugar em lugar, revelando os erros e mostrando às pessoas o que era certo. O jovem rei faleceu e adivinha quem assumiu o trono? Maria, a sanguinária. Começou então a perseguição aos reformadores. Dentre eles estava John Knox. A pedido de sua jovem e piedosa esposa, se refugiou em Genebra, onde conheceu João Calvino, o qual foi muito importante para a sua vida. Mesmo estando refugiado em um país estrangeiro, ele não ficou parado. Ele estudava, escrevia e pregava. Depois de 2 anos, recebeu notícias das igrejas na Escócia, e que devido às perseguições as coisas não estavam indo bem por lá. Então, decidiu retornar para o seu país natal e ajudar a sua igreja. E antes de ir, ele disse: "Ó Deus, dá-me a Escócia ou morrerei." John Knox percorreu a Escócia de cima a baixo, pregando, formando grupos de cristãos e implantando igrejas. Em agosto de 1560, sob a liderança de John Knox, o parlamento renunciou ao catolicismo e adotou a fé reformada para a Escócia. Em poucos dias, John Knox e outros 4 homens redigiram a Confissão Escocesa, nitidamente calvinista, que foi prontamente adotada pelo parlamento. John Knox continuou seu trabalho de reformador e pregador até a sua morte, em 1572. Diante de seu túmulo, um líder daquela época disse: "Aqui jaz alguém que nunca temeu a face do homem." Após John Knox, Andrew Merville liderou a Igreja da Escócia, a qual tornou plenamente presbiteriana. No entanto, a partir desse período, a guerra entre os reformadores e o rei Carlos I era sobre o sistema de governo da Igreja. O rei queria o sistema episcopal e os reformadores queriam o sistema presbiteriano. Calma que eu vou te explicar. No sistema episcopal, o governo da Igreja giraria em torno de um bispo, que mandaria em tudo, e que possivelmente seria indicado pelo rei. No sistema presbiteriano seria bem diferente. A liderança da Igreja não seria de um homem só, mas de um grupo de homens que seriam chamados de presbíteros. Todas as questões seriam discutidas em uma assembleia, e assim decidir o que fazer. Além disso, esses presbíteros seriam eleitos de forma democrática pelos membros da própria comunidade. Deu para entender? Ótimo! Os reformadores escoceses se comprometeram a defender até a morte o presbiterianismo, e o rei Carlos defendia o episcopado. O resultado disso a gente viu no episódio anterior, a Assembleia de Westminster. Carlos II, filho de Carlos I,
se esforçou ainda mais para sujeitar a Igreja da Escócia ao sistema episcopal. Os presbiterianos outra vez resistiram ao rei e foram submetidos a horríveis perseguições. Milhares de homens, mulheres e crianças foram mortos por causa de sua fé. Em 1689, no reinado de Guilherme e Maria, foi aprovado um decreto de tolerância às perseguições religiosas. Assim, a Escócia manteve o presbiterianismo. Um novo problema surgiu em 1712, com a aprovação da Lei do Patronato Leigo, pela qual os grandes proprietários receberam o direito de nomear os pastores das igrejas, e por conta disso, houve muita interferência na igreja. Isso foi um golpe no governo presbiteriano. Por isso, em 1843, Thomas Talmaer e outros 472 pastores saíram da Igreja da Escócia e criaram a Igreja Livre da Escócia. Esse evento ficou conhecido como a Grande Ruptura. A Igreja Livre tornou-se grande e produziu um grande número de pastores piedosos. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Em 1847, alguns grupos pequenos formaram a Igreja Presbiteriana Unida. Mas em 1900, a Igreja Livre e a Igreja Unida se fundiram, criando a Igreja Livre Unida da Escócia. E, finalmente, em 1929, esta se uniu à Igreja Majoritária, mantendo-se o nome Igreja da Escócia, ou então Kirk. A Igreja da Escócia exerceu grande influência sobre o cristianismo mundial, bem como sobre a comunidade reformada. Imigrantes e missionários escoceses difundiram o presbiterianismo em muitos lugares do mundo, e um desses lugares foi os Estados Unidos da América. Portanto, vamos atravessar o Atlântico e ver como o presbiterianismo chegou aos Estados Unidos, mas só no próximo episódio. Então, até a próxima!